gente, estamos aqui na Bienal de Veneza. Olha só, La Biennale. Ei, meus amores, estamos aqui em Veneza, neste escritório cheio de verde. Ai, como eu amo esse lugar. E vamos falar de Bienal. Eu quero começar do começo, por que a Bienal de Veneza é importante. A primeira Bienale foi realizada em 1895. A princípio era uma exposição só de artistas italianos, mas aos poucos, alguns países foram se juntando e para participar todo mundo. E ela acontece a cada 2 anos desde então, com uma pausa entre as duas guerras. E grandes nomes da arte passaram pela Bienal: Picasso, Renoir, Matisse, Braque, Klee, e vem vindo até os contemporâneos. A Bienal acaba sendo um mecanismo para o mercado também, porque ela coloca em evidência o trabalho de artistas que estão participando, valoriza as obras. A Bienal é dividida fisicamente em 2 lugares aqui em Veneza, que é o Giardini e a Arsenale. Na verdade, ela é espalhada pela cidade inteira, tem vários países ocupando prédios por todo Veneza, assim, é infinita a quantidade de coisa pra gente ver e fazer nessa cidade. A curadora da Bienal desse ano é a francesa Christine Marcel. Ela é a curadora-chefe do Pompidou e é a 4ª mulher a dirigir a Bienal em 122 anos de história desta exposição. E o título que ela deu pra Bienale desse ano é Viva a Arte Viva. 70% dos artistas estão participando pela primeira vez na Bienal, então são vários nomes novos, pelo menos pra mim. Eu sinto que talvez a aranha esteja rondando. Pra Christine, a arte é uma forma muito importante de reflexão sobre as complexidades do nosso mundo, uma forma de expressão individual, liberdade. E nesse cenário, o artista é crucial. O artista é o protagonista dessa Bienal. Ela dividiu a exposição principal em 9 capítulos, 2 deles ficam no Giardini e os outros 7 na Arsenale. Neste vídeo eu vou falar sobre Giardini. Vou começar pela exposição principal. Logo na entrada tem fotos do Stylianovic, que é ele dormindo, e chama Artist at Work. Ele dorme como uma forma de resistência, uma questão política. Ele produzia na Iugoslávia dos anos 70 e, tratando o ato de dormir como trabalho, ele insiste no artista como um trabalhador também no contexto socialista e desafia toda a dimensão existencialista do fazer arte. Na sequência tem o estúdio Nômade da Dom Casper. Ela vai levando o seu estúdio para as galerias onde o seu trabalho é exposto. Um pouco pra frente tem outra obra com referência a um artista dormindo. É uma instalação que parece uma performance porque os artistas colocaram um corpo ali que poderia ser uma pessoa. E eles reafirmam que o ócio é vital pra arte. Daí seguem trabalhos que eles falam explicitamente de livros, como os do John Layton. Ele queima os livros e gruda nas telas cobertas de tinta. Do Liu Ye, que pinta livros. Lolita é um dos títulos que ele retrata. Daí vem a sala do Olafur Eliasson, que é uma obra workshop. Chama Green Light e eles fabricam lâmpadas que têm um formato assim de prisma, feitos de material reciclado, e os visitantes podem participar com a ajuda de refugiados, imigrantes e estudantes que fazem parte desse processo colaborativo de criar a arte e tal. Custava 250 € ou mais em doação para você pegar a lampadinha que você produziu e levar para sua casa. Não comprei, né? Não rolou. Daí tem essas obras do John Water que são ótimas pra postar assim no Instagram e já deixar sua mensagem bem direta e ainda engraçadinha, porque elas tratam ironicamente dessa relação da arte com a sociedade de consumo. Então esses letreiros, eles trazem escrito "Estude arte por diversão e fama", por exemplo. Tem uma instalação do Philippe Parrenot, que é uma parede transparente, tem um teto de vidro, umas tomadas e uma grade de lâmpadas que produzem uns sons como se fossem umas nuvens eletromagnéticas, um ambiente meio espacial. Tinham umas telas do MacArthur Binion, que de longe são quadradinhos geométricos, mas de perto se revelam informações de um livro de endereços, por exemplo. Tinha um vídeo que o artista fez um outdoor na praia em que o Pasolini foi assassinado. E tem um texto que conta sobre a cidade que o Pasolini nasceu e que ele tirou do filme Édipo Rei, também do Pasolini. E aí as palavras vão pegando fogo. Eu adoro Pasolini, então falou do Pasolini e eu já achei legal. Bom, daí começa o segundo capítulo da exposição, que é o Pavilhão de Alegrias e Medos. Tem uma instalação bonita da Harja Wahid, que trata da imigração e principalmente de histórias de pessoas desaparecidas. Tem uns pedaços de cartões postais dos anos 30, 40 em slides e também umas pinturas hiperrealistas. Daí veio a Kiki Smith, que foi a minha preferida. Ela trata temas ligados ao feminino e aí ela desenha essas mulheres e coloca elementos como lágrimas e flores
E ela usa esse papel super delicado, eu amei, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dela aqui nesse canal, de repente, na nossa série de arte e feminismo. Eu sempre acho interessante ver pintura na arte contemporânea, porque fica aquele estigma de que a pintura acabou, aquela história que até o Rodrigo Naves comentou. Tinham algumas telas da Firenze Lai, que podem ser vistas como espelhos de nós mesmos e, por que não, da nossa solidão, do Marwan de diferentes períodos da produção. Tinham obras do Tibor Hayas, que foi uma figura influente da performance na Hungria nos anos 60 e 70. Ele usa o corpo como meio e pinta a tela a partir do próprio corpo. Ele também faz outras performances radicais. Tem uma animação da Rachel Rose que era um mix de coelho com cachorro, numa história bem fantasiosa que ela foi compondo com pedaços de livros de histórias de criança do século XIX. O brasileiro Paulo Bruschi tem uma obra na parte externa, são umas caixas escrito "Arte se embala como se quer". Ele fez uma performance nos dias de abertura da exposição em que ele empilhava essas caixas. Esse foi um pouco da exposição principal e aí vem a parte dos pavilhões, que é o seguinte: tem vários prédios espalhados pelo Giardini e cada país ocupa um deles. E quem escolhe o artista e comissiona as obras que vão ser apresentadas em cada pavilhão é o próprio país. O pavilhão do Brasil foi todo ocupado por uma obra da Cíntia Marcelli. Ela, inclusive, ganhou uma menção honrosa, que é um prêmio importante e inédito para o Brasil em quase 30 anos de premiação. O chão do pavilhão é todo coberto de grades, como se fossem bueiros, e entre as barras ela encaixou pedrinhas do Giardini. E elas estão em declive, como uma espécie de rampa. Daí ela colocou umas cordas, umas madeiras fincadas, e tem um vídeo com uns caras encapuzados em cima de um telhado, como se fosse uma rebelião. Isso é uma das coisas mais legais que eu já fiz. Sabe quem é essa? Quem? Eu mesma. Acho que é uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. É verdade. Você há 1 ano, 2 anos atrás. Ainda assim, continuo animada. Vá, Bene. Deixa eu ver. Ai, as pombinhas. A pombinha tá ótima. A pombinha artista. O pavilhão da Áustria tinha o Irving Room. Logo na frente ele colocou um caminhão enorme tombado de lado e você podia subir e ver a bela vista da Bienal e de Veneza. E aí tinham aquelas esculturas minuto que ele coloca as instruções e a pessoa pode participar. Se ficar presa na minha cabeça. Eu te tiro. Caraca. Que aflição, dá muita aflição de ficar com a cabeça presa. Tinha também uma sala com uns neons e uns espelhos, uma coisa meio internet. Daí vinha o pavilhão da Sérvia, que tinha 3 artistas, do Egito com um vídeo em 5 telas. Da Polônia, que a artista colaborou com umas meninas jovens. O da Romênia era muito bom, que tinham vários trabalhos da Jeta Bratsko. É uma retrospectiva que passa pelos anos 60, 70, 80, em que ela trata da individualidade e da força do feminino. Figuras de mulheres são muito presentes, inclusive autorretratos. O pavilhão da Grécia era sobre uma experiência de laboratório, mas tinha tipo um labirinto e eu sou meio claustrofóbica, então eu saí bem correndo dali. Já pensou em encontrinho na Bienal de Veneza? Aqui é a galera do encontro. No pavilhão de Israel, o artista colocou uns fungos pelo chão e por todas as paredes, tinha um cheiro tão forte. E no andar de cima tinha um monte de algodão em formato de tanque de guerra, também cheio de fungos. O dos Estados Unidos era ocupado pelo Mark Bradford. Ele deixou a rotunda do prédio meio numa ruína. Tem outra sala com um negócio gigante caindo do teto. Tem um vídeo também de um cara andando de costas. O Mark Bradford tem essa relação com a discriminação e violência contra negros e homossexuais. No pavilhão dos países nórdicos tinham 3 artistas. Eu acho esse prédio aqui tão bonito. O da França era uma instalação / estúdio de gravação. Eles estavam lá gravando uns negócios a hora que eu fui. E é isso, assim, é um espaço bem sucedido de colaboração e criação. Tem os instrumentos pendurados, é um estúdio mesmo. Da Grã-Bretanha eu gostei bastante. A Philida Barlow ocupou o prédio com várias esculturas que vão até as partes mais estreitas do teto, as paredes. Ela cria uma relação entre arquitetura e teatro, real e falso. Tem uma das esculturas, por exemplo, que parece um mostruário de tecido. O pavilhão do Canadá tinha uma instalação com uma fonte de água. Tinha umas horas que ela ia bem alto. E tinha até uma fontezinha que você pisava em cima e saía uma água que você podia beber. Era tipo uma bica. Daí é o pavilhão da Alemanha, que eu caguei. O pavilhão da Alemanha ganhou o prêmio da Bienal de Veneza. Olha como ele tá todo cercado, o prédio. Então, era pra ter umas pessoas rastejando aqui embaixo, mas não tá acontecendo a performance.
A performance somos nós. Pois é, a gente chegou num horário lá que não tinha mais a performance. A performance da Alemanha ganhou o prêmio, né, tals. Fiquei bem puta comigo. Continuando, né, porque não acabou ainda. O pavilhão da Coreia era bem legal. Ele tinha uma fachada, assim, meio cassino de Las Vegas. E dentro, o artista fez uma instalação com muitas e muitas coisas que tratam da cultura e da política coreana e o reflexo em diferentes gerações. Ele montou um karaokê, por exemplo. Tem uma instalação com vários relógios que ele colocou o nome de 600 pessoas que ele perguntou quanto tempo elas tinham que trabalhar para pagar uma refeição. Tem um polidense e uma versão do Pensador do Rodin em cima de uma caixa que dá para encaixar a bunda e sei lá o que fazer, ficar pensando. A República Tcheca e Eslováquia tinha uma instalação que eram uns cisnes com um fundo de mar. Do Japão você podia colocar a cabeça por baixo do pavilhão e ver dentro. Era engraçado porque do nada surgia uma cabecinha e as pessoas ficavam lá, se divertiam. E tinham vários elementos nessa instalação, inclusive umas casas refletidas. O da Rússia era uma instalação com várias esculturas e uns jogos de luzes e de repente começava uma projeção, as esculturas sumiam e tinha esse vídeo com uns homenzinhos marchando e outras coisas que aconteciam. No andar de baixo tinham também uns homens virtuais que estavam dentro de uma parede com só umas partes pra fora e tinha um aplicativo que você conseguia apontar e ver eles inteiros. O da Venezuela tinham desenhos do Juan Calzadilla. Aqui é só no xizinho qual que já foi. Aí, Venezuela. O da Dinamarca não tem imagens porque ela era uma experiência de som e luz. Na verdade, você ficava no completo escuro por meia hora, ouvindo ali uma história que falava sobre escuridão, luz e sombra, aquela coisa assim meio... sei lá, uma coisa meio essência da existência humana, alguma coisa desse tipo. Mas era bem meditativo, é esquisito você ficar no escuro completo. Depois de tanto estímulo que a gente tinha tido, assim, pela Bienal, a hora que parou, eu tava com o corpo meio cansado também. A hora que parou, eu ficava aquelas meia hora no escuro total. Foi assim, foi esquisito, mas foi bom. O da Espanha eram vídeos, da Bélgica tinham foto. Na Finlândia era um vídeo muito divertido de um ovo falando meio que sobre o fim do mundo. E aí ele tinha um filho, e aí ele batia na cabeça do filho, era muito doido. Oh, father, we must get out of here. Well, I can't stop Mutasaki everything up. Do Uruguai tinha uma instalação que lembrava a lei do funil. Da Austrália também tinham fotos e vídeos. Da Suíça era uma homenagem ao Alberto Giacometti. E eles fizeram um vídeo muito interessante falando sobre a Flora Maillot, que foi uma artista que foi para Paris e aí depois voltou para os Estados Unidos. Ela conheceu o Giacometti, eles foram amantes, mas não se tem registro de nada dos trabalhos dela e o que ela fez. E aí eles de repente resgataram a história dessa mulher, procuraram um filho e parece muito interessante, mas eu não consegui ver inteiro. Inclusive, isso é uma questão, você não consegue ver tudo do começo ao fim. Esse vídeo tinha, sei lá, 1 hora. Ou você escolhe alguns pra ver, ou você vê um pouco de tudo. É meio isso, assim. Eu fiquei lá das 10 da manhã às 6 da tarde, todo o horário que tava aberto, o Jardine, e eu consegui ver muita coisa, mas é isso, assim, é intenso. E ao mesmo tempo não é suficiente, e você fica cansado, a cabeça fica cansada. Talvez dividir a visita em 2 dias. Bom, além do Jardine também tem Arsenal e mais 1 milhão de coisas acontecendo na cidade. Então, essa sociedade de 1 zilhão de estímulos ao mesmo tempo que a gente vive, a gente já tá acostumado, não é mesmo? Não tá tão acostumado, nosso cérebro continua, talvez, entrando em colapso às vezes. Algumas críticas que a gente até leu aqui no canal falavam que essa é uma Bienal hippie. Em comparação com 2015, que eu vim e fiquei bem atormentada porque era uma Bienal mais política e engajada. Viva a Arte Viva foi outro sentimento, mas eu gostei. Eu acho que... eu sempre gosto. Eu acho especial a gente pensar o nosso mundo a partir da arte, sabe? Bom, meus amores, eu volto muito em breve com o vídeo da Arsenal. Então se inscreve aqui no canal, vamos conversar aqui nos comentários. Bienal de Veneza, vocês estão ouvindo, né? Os passarinhos, as pessoas assim gritando em italiano, um monte de bicho aqui subindo em mim, mas tudo bem, porque tá verde, tá bonito. Um beijo pra vocês, tchau!